Julgar causa cegueira. Cara, por que não julgar? Denis, o que é não julgar? Eu não tenho que não julgar os outros? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que quando você tem o hábito de não julgar, é quando literalmente você tem a possibilidade de ver as coisas por cima. A partir do momento que você opina sobre sim ou se não, ou sobre sim ou sobre não, em determinada situação da sua vida, na vida de outra pessoa ou de alguma coisa, você pode estar cometendo um forte erro. Quando você fala isso é assim e isso é assado, sem analisar antes o contexto anterior, você coloca na sua cabeça uma ponte neural, você faz uma ligação do seu subconsciente para o consciente, aonde você direciona a sua atenção para aquilo que você acabou de falar. E o que eu estou falando para vocês não é nada metafórico. Eu gosto de trazer todos os meus exemplos, eu gosto de trazer através da ciência. Então você entenda que nós somos uma máquina perfeita. É por isso que a vovó falava, meu filho, não pense em coisa ruim porque atrai. Toma cuidado com o que você fala, a palavra tem poder. Todas essas crendices hoje têm uma explicação científica, os estudos trouxeram para isso. Então se você é uma pessoa que chega e fala, fulano é desse jeito e isso não acontece mais. Ou então, tal coisa é desse jeito, o Brasil tá fudido e ele não tem jeito. Eu não tô falando que você atrai más vibrações e essas vibrações faz com que o Brasil quebre ou essa pessoa seja algo ruim. É que de verdade, nós somos seres que conduzimos a nossa atenção para um determinado ponto e situação. Então, quando nós pensamos e agimos de uma maneira, essa situação, ela o nosso foco, ela é conduzida para uma determinada situação. E a gente fica restrito àquilo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? O que eu tô falando é que quando você tem uma mente julgadora, começa a dizer sim ou não para algo sem antes julgar, sim! Você pode cometer um grande erro, Por quê? Porque quando você julga uma pessoa, você não sabe a história dela. Quando você julga uma situação, você não sabe o que está por trás da situação. Para ficar mais claro, eu vou dar exemplos práticos para vocês. Eu não sei se a maioria que sabe, mas eu fui policial militar por 8 anos. E eu convivi com as piores pessoas do mundo. Hoje eu tenho a honra de conviver com as melhores pessoas do mundo. Não estou falando que as piores pessoas eram meus colegas de trabalho, mas eu convivi com a escória da humanidade, As pessoas que eram capazes de tudo, matar, roubar, estuprar e tudo. E teve uma época que eu levantei uma hipótese lá na guarnição, lá na viatura, isso é muito tempo atrás. A gente prendeu um rapaz que tinha 11 anos e já traficava desde os 9. E ele estava andando em um bairro lá perigoso com um tablete de maconha e um outro de cocaína gigante, anda na mão, como se estivesse andando, como se tivesse sido acabado de ir na feira e tivesse andado com esse tablete. Ele estava com esse tablete. Os dois, assim, debaixo do braço. O menino não ia na escola, não fazia nada, só ficava por conta de ser o famoso aviãozinho. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Você é louco, cachoeira. Então, a gente prendeu o rapaz, o menino, como ele não pode ser preso por causa do ECA. A gente conduziu ele até a casa dos responsáveis. Chegando lá, a avó dele não estava em casa, porque ela também era traficante. Os pais estavam presos. A mãe, ela tinha matado não sei quem por causa de um programa. O pai, ele era assaltante, tinha sido preso em outra cidade. Então tinha lá um primo dele, de 18 anos. A gente deixou ele na guarda desse rapaz. E a gente foi contar a história. Ele falou, não, toda a minha família é bandido. Eu já fui preso. O menino falando, 18 anos, eu já fui preso não sei quantas vezes. Aí eu trouxe uma reflexão. Aí eu falei, coitada dessa criança, ela não sabe o que é certo e errado. E a galera lá quase me bateu, porque na época eu já estudava muito sobre isso, eu mesmo na polícia eu dava palestra, eu dava curso de desenvolvimento pessoal. Aí falou, não, cara, já vem você com essa história que todo mundo é bom, blá, blá. Aí eu falei, galera, vê se faz sentido para vocês aqui, e é o que eu vou pedir para vocês, façam essa análise, tá? Façam essa análise, de verdade. Eu vou levantar o mesmo questionamento que eu levantei na viatura. Eu cheguei e falei, falei para todo mundo, todo mundo aqui
nasceram, por piores que foram os seus pais, eles te educaram de uma maneira adequada, falou para você ir para a escola, seu pai ia trabalhar, sua mãe ia trabalhar, sua mãe falou para você que o certo era estudar, sua mãe falou para você que o certo era trabalhar, seu pai falou para você que o certo era se formar, seu pai falou para você que o certo era formar uma família, foi, todo mundo, foi. Eu falei, e agora, para esse menino, o que os pais e a família falou para ele que era certo? Os pais chegou e falou para ele, meu filho, seja esperto e roube na primeira oportunidade, senão roubam de você. Foi isso que foi falado para esse menino. Então, o que eu quero apontar para vocês foi a mesma reflexão que eu trouxe na época. Certo e errado depende do ponto de vista que você olha. Eu não estou falando aqui para você ter clemência dessa criança, porque infelizmente a cabecinha dele já foi deturbada. Hoje ela acha que certo é ela que consegue ser esperta o suficiente para roubar do playboy, que não é do morro. Por quê? Porque ele, por algum motivo, teve mais chance, então ele tem o dever de ser roubado. Na verdade é isso. A desculpa que as pessoas que roubam é essa. Eles falam, não, o fulano, ele tem sorte de ter nascido em berço de ouro. Como eu nasci fudido, e o governo, eles arrumam um monte de desculpa para falar que o certo é isso, roubar mesmo, porque lá ele tem bastante e ele não tem. O que eu tô querendo trazer para vocês é o seguinte, depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a abrir o meu ponto de vista, eu comecei a entender que certo e errado, literalmente, é ponto de vista, ponto de referência. Uau! Gente, está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Vocês entenderam o contexto? Eu trouxe esse exemplo mais fatídico, mais, digamos assim, mais pesado um pouco, para vocês entenderem. Aí você é aquela pessoa que estudou um livreto, viu um negócio no Facebook, fez um cursozinho de coaching. Aí você vai e começa a julgar o que é certo e errado em desenvolvimento pessoal. Não, para mim ser líder eu tenho que ser assim. Um pai de verdade tem que ser assim. Um político de verdade tem que ser assim. Eu não estou falando para você pender para o lado errado, para você aceitar o que essas pessoas estão fazendo como se fosse certo. Eu trouxe essa história apenas para que você entenda que ter ponto de vista depende daquilo com que você acredita. Então hoje, se você começar a analisar, veja se faz sentido. Talvez as suas decisões e os seus resultados hoje são reflexo dos seus julgamentos. Talvez não, com certeza. Mas, acompanha comigo. E se o seu julgamento vier através de crenças e paradigmas que não são certos, opa! Olha aí! Que coisa, não? Está aí a chave porque para você talvez as coisas não venham dando certo. Começou a fazer sentido o que eu falei para você? É sim. Uma criança que acredita que roubar, matar, estuprar, traficar é certo, o que ela vai fazer? Agir como isso. Ela vai julgar a humanidade como isso. As atitudes dela vai ser o quê? Roubar, matar, estuprar. E ela vai culpar a sociedade por não entender ela. Aí você vai e quer entrar no multinível, quer entrar no empreendedorismo, quer se desenvolver, aí não tem resultado. Aí você culpa o mundo por não te aceitar. Mas, talvez, só talvez, se eu conseguir passar esse conteúdo de uma maneira adequada para você, pode ser que algumas fichas estão caindo agora para você. Meu Deus! Então talvez eu venha batalhando tanto, porque eu até tenho o conhecimento certo. Só que eu não sei usar, porque as coisas como eu acreditava tá fazendo eu criar julgamentos conforme aquilo que eu vi. Aí eu tô julgando, eu tô apontando. Então a minha visão fica em túnel, eu não consigo ser direcionado para o momento e para a atitude certa. Sabia não? Galera, vocês entenderam o que eu falei para vocês? De verdade, de verdade? A ideia aqui, vamos lá, vamos fazer um release. Eu sempre defendi pessoas que se comprometem. Eu odeio pessoas que ficam em cima do muro. Você nunca vai me ver em cima do muro. Eu sou sim ou não. Eu não sou meia bomba. Mas eu me comprometo depois de analisar o contexto. É por isso que é importante você seguir o passo a passo de um processo de aprendizado. Às vezes pessoas me procuram perguntando, Denis, como que eu faço para fazer isso? Vou dar um exemplo aqui. Eu venho recebendo muitas... Como eu fiz um curso específico para o multinível, muitas pessoas vêm me entrar em contato e falam assim, Denis, eu não consigo. Como que eu faço
para fazer um bom fechamento? Como que eu faço para minha equipe me manter se duplicando? Como que eu faço? Eu vou falar, cara, não tem uma técnica que vai fazer você fazer um bom fechamento. Não tem uma técnica que vai fazer você ser uma pessoa capaz de duplicar. Na verdade, é quando você muda a sua forma de pensar. A partir do que você começa a mudar, a pensar da forma certa. Denis, e qual é a forma certa? Aí você tem que analisar os fatores externos. Fatores de mundo que determinam para as suas ações internas, aí você tem que analisar isso. Então existe o negócio da lei da atração, existe isso, existe aquilo. O que isso reflete em mim para causar fatores internos que determinam as minhas ações? Cara, é como se fosse uma matemática. Aqui, por falar, existem ciências humanas e ciências exatas. Não. Eu sempre trago o seguinte, galera, lei da atração e reação é assim, 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 assim. Eu entendo que é burrice. A partir do momento que você entende que o universo, que as forças externas regem de uma maneira e as forças internas regem de outra maneira, basta você combinar para ter uma ação. Aí você começa a ter mais pensamentos certos. Então, por isso que você tem que seguir de uma maneira muito reta esse mandamento de não julgar. Mas não é não julgar o outro, não apontar. Também, principalmente, imagina, você é um líder, sair falando mal de uma conduta de um liderado. Olha que loucura. Como que soa feio para você? Então, para mim hoje, desenvolvimento pessoal não está mais na área de humanas. Para mim tinha que ser exatas, porque é matemático, cara. A todo momento você tem que estar analisando as suas condutas. Mudou um fator de um país, nossa, então a humanidade vai começar a reagir desse jeito. Então agora eu tenho que pensar dessa maneira. Se o padrão comportamental do ser humano começar a mudar, e como eu estou em constante evolução, e eu perceber isso, eu vou mudar as minhas ações. Tá fazendo sentido? Fez sentido o que eu falei pra vocês? Fez sentido de verdade o que eu falei pra vocês? Show, show! Então, galera, fiquem com Deus. Então, um forte abraço e até mais!